Aqui na entrada, no hall da exposição, a gente tem 4 obras importantes, né, que falam da ligação das religiões de matriz africana com a origem do samba, né, a importância das relações do samba com as religiões de matriz africana, já que o samba nasce num terreiro, né? Então, uma das obras principais aqui da entrada é a obra de Ayrson Heráclito, é a série completa Bori, que são 12 fotografias de comidas de orixás integradas às cabeças, por isso que se chama Bori. Ainda pensando nessas relações tão ancestrais entre o samba, toda a cultura do samba e as religiões de matrizes africanas, nós temos 3 esculturas de orixás que foram confeccionadas em isopor por Marina Vergara e equipe, uma das escultoras-chefe do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio. Essas esculturas têm a pintura do Gilmar Moreira, do Rafael Vieira e do Sete Soledade, também artistas que trabalham no Barracão da Grande Rio, esculturas que originalmente ajudavam a compor a segunda alegoria do desfile da Escola Caxiense do Carnaval de 2020, que foi uma homenagem a Joãozinho da Gomeia, o Tata Londirá, lendário pai de santo. Aos pés dessas esculturas, a gente tem uma obra que é uma intervenção de um artista contemporâneo carioca, o Guilherme Kid, que trabalha com arte de rua, com grafite, com diversas linguagens e experimentações artísticas, retratando principalmente as múltiplas culturas do subúrbio carioca, em especial da Zona Oeste, que é o território dele. Ele pintou dentro dos alguidares algumas ervas sagradas que nos ajudam a compreender a identidade de cada orixá. Os 3 orixás que aqui estão presentes são Oxum, Exu e Oxóssi. E ainda, né, no hall temos as obras do Antônio Gonzaga, designer que trabalha comigo e com o Gabriel na Grande Rio, que vem acompanhando o nosso trabalho desde os tempos de Acadêmicos do Cubango e que possui uma produção artística bastante sofisticada, analisando essas raízes, vou falar raízes aquáticas do samba. Gonzaga, que é compositor do Salgueiro, membro da ala de compositores do Salgueiro, e ano após ano brinda o mundo do samba com as suas obras, e que tem uma série exposta em outro espaço aqui da exposição chamado Porta de Entrada. Essa obra aqui no hall de entrada se chama Fundamento e une tanto a palavra samba quanto a palavra semba aos nomes de alguns orixás da mitologia Yorubá-Nagô, né, uma das principais que chegaram aqui ao Rio de Janeiro e participaram dessa fundamentação do nosso samba. Logo após a saída do hall de entrada e em direção às outras salas da nossa exposição, a gente tem uma instalação feita pelo artista Orlando Sérgio, que participou da confecção do Abre-Alas da Acadêmicos do Grande Rio também no Carnaval de 2020. Né? As raízes compunham o Abre-Alas da escola, que era a primeira alegoria a entrar na avenida. A obra tem como nome Raízes Ancestrais e formavam um emaranhado de pensamentos, como se fosse o chamado de João da Gomeia, né? Um grande pai de santo brasileiro, que foi o enredo da Acadêmicos do Grande Rio. Aqui elas tomam uma outra representatividade, mas continuam tendo essa ideia de fundamento que também traz a ideia de raízes ancestrais do nosso samba, né? Então a gente tem as raízes ancestrais de João da Gomeia, que foi a representatividade no desfile da Acadêmicos do Grande Rio, e aqui, de uma maneira mais ampliada, as raízes ancestrais do nosso samba. Ou seja, uma ressignificação dessas peças que, uma vez que descoladas do Abre-Alas, né, e rearranjadas para um espaço expográfico no Museu de Samba, adquirem um outro sentido, né, ganha ainda mais sentido, né, essa miscelânea, essa colagem, essa sobreposição de tantos retalhos que eram fragmentos de inúmeros carnavais da escola, né, e de outros momentos, e que antecipavam outros momentos do desfile, porque todas as sobras da confecção de fantasias iam sendo agregadas à feitura dessas raízes, aqui adquire
um outro sentido, exatamente, tão mais potente. Assim como as outras obras, né? Como as obras dos orixás que a gente viu anteriormente, as outras do próprio desfile da Grande Rio de 2020 que vão estar presentes na exposição também. Uma característica dessa exposição é que ela, apesar de possuir uma linearidade, ela não fica presa a essa cronologia, né? O objetivo dela, e muito disso já está presente nos textos, na forma como Ney Lopes e o Luiz Antônio Simas, com muito carinho, com muito cuidado, trataram, né, o pensamento dessa saga que a gente está apresentando aqui, ela é marcada por fluxos e refluxos, idas e vindas. Então, um grande objetivo, né, meu e do Gabriel, um princípio norteador, foi convidar artistas que estão pensando o samba em suas múltiplas dimensões, não necessariamente de maneira explícita, que não é o caso dessa obra, né? Essa obra ela é produto de restos, de pedaços de fantasias de diferentes escolas de samba, confeccionada pelo Cleiton Almeida e pelo Nicolas Gonçalves, dois acadêmicos e estudantes da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, que trabalham com o carnaval, em diversas manifestações, carnaval virtual, carnaval de escolas de samba reais na Cidade do Samba ou em outros barracões. E eles propuseram essa peça que se chama Como Eternizar a Memória Carnavalesca, uma pergunta, uma indagação. Ela foi confeccionada na Escola de Belas Artes da UFRJ e está posicionada antes das salas temáticas da exposição, meio que aparecendo, né, figurando enquanto uma grande interrogação, um grande questionamento, convidando os espectadores a pensar o que é memória, o que é carnaval e o que é o pós-carnaval. O que esse material que é apresentado num cortejo carnavalesco, embalado por um samba de enredo, se transforma ou pode se transformar depois daqueles momentos gloriosos na avenida. Então eu acho que é um bom exemplo dessa ideia de fluxos, contrafluxos, idas e vindas que a gente encontra na exposição como um todo. Vale a pena a gente pensar também na questão início e fim que a gente tem no carnaval, né? Assim como nas religiões de matriz africana, o que é esse início e fim que sempre estão se interligando. Logo aqui na entrada da nossa primeira sala grande da exposição, a gente tem um figurino de Oxalá, que representou Oxalá no desfile da Acadêmica do Grande Rio no Carnaval de 2020, confeccionado pelo artista Bruno César, incorporado pelo destaque Danilo Gaia, né, que traz essa representatividade da figura e da energia desse orixá para a nossa exposição. No hall de entrada a gente teve a figura de Exu e aqui a gente tem a figura de Oxalá, que segundo os ensinamentos do querido Luiz Antônio Simas, né, curador aqui da exposição, não existe a energia de Oxalá sem a energia de Exu. Então, e vice-versa. Então ambas estão presentes na nossa exposição e aqui já convido vocês a entrarem na nossa primeira sala, que representa de fato as matrizes africanas do samba. Essa sala foi pensada para materializar esse conceito, essa dança entre as palavras semba e samba, que nortearam todo o pensamento dessa exposição nesses diálogos ininterruptos entre o Ney Lopes e o Luiz Antônio Simas. Então é uma sala que tenta, de alguma forma, convidar, né, o público a pensar a raiz dessas palavras, as raízes dessas palavras, né, a raiz semântica dessa terminologia, desse universo que é lexical, que é sensorial, cultural em sentido amplo, que nos ajudam a pensar o samba. Então são obras de artistas que estão, de alguma forma, questionando isso, direta ou indiretamente. Temos uma obra de Antônio Gonzaga, que trata justamente das raízes ancestrais. Ele possui essa série dedicada às raízes, aos fundamentos, com estes colares de argila que se sobrepõem, né, que são instalados, que são reprocessados em contraste com as raízes pintadas em tapumes de madeira. É uma sala com várias obras experimentais. Como uma continuidade daquela obra primeira que a gente viu do artista Antônio lá no hall de entrada. Naquela parte é um desenho digital e aqui já é uma pintura em cima de um tapume. Temos também uma peça confeccionada pela Desirê Bastos, professora da Escola de Belas Artes, e estudantes que participaram de oficinas do Barracão da Grande Rio. Este é o protótipo das peças utilizadas pelas composições do carro abre-alas da escola.
A exposição ela foi incorporando, né, devorando simbolicamente, deglutindo este carnaval da escola, cuja abertura tratava justamente das raízes ancestrais de uma liderança candomblecista brasileira, baiano de nascimento, que depois se fixou na Baixada Fluminense e que teve um trânsito muito intenso pelo universo das escolas de samba. Dando continuidade aqui à nossa primeira sala de exposições, a gente tem 3 máscaras Iaca, né, reproduções de 3 máscaras Iaca, também que estavam presentes no Abre-Alas da Grande Rio de 2020. A gente continua mostrando essas relações entre as obras da exposição. Elas foram confeccionadas também pela escultora Marina Vergara, com reprodução em fibra de Renato Castro, adereços de Simone Márcia e pintura de Gilmar Moreira, Rafael Vieira e também participação do Sete Soledade. Bem, dando seguimento à primeira grande sala temática da exposição Samba Samba, nós temos uma parede que reúne obras de diversos artistas que estão conectadas por alguns fios invisíveis, fios poéticos, falemos assim. Por exemplo, o Embondeiro de Rosa Magalhães, desenho original da artista, para a segunda alegoria do desfile da Unidos de Vila Isabel de 2012, que propunha essa dança entre samba e samba, o canto livre de Angola. Você samba lá, que é o sambo cá. Temos as fotografias, né, de Daniel Taveira, que são imagens que este fotógrafo, que o olhar, né, artístico deste fotógrafo imprimiu a partir das suas experiências em diversas localidades do enorme continente africano. Também as obras da Júlia Tavares, uma artista contemporânea que reprocessa essa temática sambista, ela que tem um trânsito por ateliês, por barracões de escolas de samba e que pensa as suas raízes ancestrais enquanto mulher preta, brasileira, carioca, e propõe colagens, né, estabelecendo diálogos poéticos, contrastes, sobreposições nessas relações entre o samba carioca, ou vamos pluralizar também, os sambas cariocas, e as raízes africanas. Só comentar essa diversa multiplicidade das técnicas, né? A colagem, uma mistura com a pintura e essas diversas interpretações também em cima da obra da Júlia. E temos também algumas obras fotográficas de desfiles marcantes, porque é uma exposição que, obviamente, enfatiza o samba de enredo, uma das matrizes do samba carioca, né, patrimonializada, graças ao dossiê do samba, né, elaborado pelo, na época, Centro Cultural Cartola, atual Museu do Samba. E então temos uma imagem de Exu de Arlindo Rodrigues, né, que ajudou a ilustrar o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel em homenagem à menininha do Gantuá, em relação com o figurino dos Iaôs, de uma das alas mais expressivas do Carnaval de 2020 do Acadêmicos do Grande Rio. E essa relação do Carnaval e do samba com as matrizes africanas do samba vão aparecendo em diversos pontos da exposição, né? As relações com as religiões afro-brasileiras não ficam restritas à entrada da exposição, né? Elas vão sendo pontuadas durante toda a exposição para justamente a gente demarcar essa posição de integração, essas linhas poéticas. Esses enovelamentos, né? Essa grande rede que nos ajuda a pensar o complexo sambista. E a construir toda a narrativa da exposição. Ao fundo dessa primeira sala temática, nós temos um arranjo, uma espécie de instalação de obras que foram pensadas em separado e que aqui compõem uma espécie de cenário para ilustrar aquilo que o Ney Lopes e o Luiz Antônio Simas chamam de a viagem da palavra samba. Este intercâmbio, esse fluxo que vai ganhar o Atlântico, essa grande encruzilhada na terminologia de alguns teóricos, como o nosso contemporâneo Luiz Rufino. As peças que ajudam a compor este aglomerado, né, de reflexões são atabaques, oriundos do desfile da Portela, em homenagem a Clara Nunes, assinados, portanto, por Rosa Magalhães, 2 barcas confeccionadas por Zé Alves de Olinda e uma bandeira do André Vargas,
que é um artista carioca contemporâneo que propõe reflexões filosóficas muito profundas a partir da sua obra, que é a pintura sobre, no caso aqui, algodão cru, né? Com esses vazios, né? Pensando esses vazios a serem preenchidos, justamente esse entrelugar entre o samba, entre o semba, entre todas essas memórias que vão dançando e que ganham a materialidade dessa bandeira. É importante falar dessa relação das palavras, né? Como a palavra semba, que veio de África, tomava o continente africano com diversas grafias, com diversas sonoridades, e chega aqui no Brasil como samba, né? E também como a palavra samba no Brasil tem diversas características diferentes por onde ela passa, né? Por isso essa integração e a falta de uma letra para que você possa interpretar na obra do André Vargas se seria samba, se seria semba, e falar justamente dessas mudanças de grafia das palavras. Ou seja, é uma falta aparente, ilusória, Sim. que na verdade esse vazio, essa lacuna está prenhe de significados. E isso é muito forte na produção desse artista, que também dialoga enormemente com as coisas cariocas, né? Assim como o Guilherme Kid tem uma reflexão artística bastante sofisticada sobre o que é ser carioca, o que é ser sambista, pensando alguns conceitos de Lélia Gonzalez, algumas reflexões bastante urgentes que nos ajudam a entender esse complexo de saberes que está plantado no Museu do Samba e que pode nos conectar a inúmeras outras produções artísticas, caso de Arthur Bispo do Rosário, que empresta, né, a sua obra em uma reprodução aqui presente, né, nessa mesma sala temática, que é o Mapa da África, uma obra que ficou desaparecida, desconhecida do grande público por muito tempo, resgatada no contexto da feitura da exposição Quilombo do Rosário, que ocupou o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea a partir de meados de 2018. É interessante a gente notar que, apesar desse Mapa da África de Bispo do Rosário não ser originalmente um lençol, a gente quis passar a ideia, né, já que aqui a gente tem a reprodução dele, a gente não tem o original, a gente quis passar a reprodução como essa obra sendo de fato um lençol do artista Bispo do Rosário, que ficou conhecido por bordar diversos lençóis em sua internação na colônia Juliano Moreira. Bem, dando seguimento à visitação a essa primeira grande sala temática da exposição Semba Samba, Corpos e Atravessamentos, temos uma sequência de obras que nos ajudam justamente a pensar esses corpos e esses atravessamentos. A série Porta de Entrada de Antônio Gonzaga foi confeccionada sobre portas de madeira coletadas pelo artista em diversos locais da cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente em diversas caçambas da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, era um material despejado, um material refutado que o artista coletou, e sobre este suporte, sobre essas portas, ele pinta a sua série de corpos sereianos, corpos pretos e sereianos, corpos que renascem enquanto divindades marítimas, enquanto seres encantados coroados, que muito falam das raízes ancestrais do samba, que é a principal matéria recorrente na produção estética desse artista. E na sequência, num diálogo visível e invisível, com fios visíveis e invisíveis, a obra Atravessamentos, da Cláudia Laux, não é isso, Gabriel? E essa obra faz uma correlação com o nosso próximo espaço de visitação, que é o chamado Grande Encruzilhada, né, que fala dessa encruzilhada do Atlântico, e a Cláudia, enquanto ela borda esses pedaços de tecido no papel, que é um pouco mais frágil, ela também vai criando essas encruzilhadas, né, que a gente pode falar que o Atlântico, né, de acordo com o professor Luiz Rufino, é uma das maiores encruzilhadas do mundo, né? Bem, este é um espaço muito interessante porque é um espaço de transição que une
a primeira grande sala temática da exposição Samba Samba, as outras salas que vão falar das múltiplas dimensões do samba em território brasileiro. O samba do Recôncavo, o samba do Vale do Paraíba, o samba no Rio de Janeiro. Então, enquanto espaço de transição, ele foi pensado para ser uma encruzilhada, para ser um caminho. E é por isso a presença dessas tramas, dessas redes de tricô, crochê, macramê, originalmente confeccionadas para o abre-alas acadêmicos do Grande Rio. Naquela alegoria expressavam a mente inquieta e as tantas conexões entre visões fantásticas que Joãozinho da Gomeia vivenciava na cidade de Inhambupe, no interior da Bahia. Aqui no Museu do Samba adquiriu um outro significado. É essa grande rede, essa grande teia de relações afrodiaspóricas que nos ajudam a pensar a dimensão do Atlântico Negro e a dimensão do samba se espraiando pelo território brasileiro. No início desse corredor, a obra As Gentes, da Rosana Paulino, e essa obra, aliada a esse conjunto, né, composto pelas redes, convida os visitantes a interagirem, a tomarem, né, voz ativa nessa travessia, amarrando pequenas fitas ao longo de todo o percurso. É interessante a gente ver que as fitas elas possuem nomes de sambistas importantes que deram fundamento à nossa cultura afro-brasileira. Então, a gente pensando de acordo com o que foi descrito por Luiz Antônio Simas e Ney Lopes, que tratam a questão da diáspora, todo esse corredor até a chegada das outras salas falam justamente dessa temática. Como por exemplo aqui na fita a gente tem João 30, Jamelão, Haroldo, Djalma, Ney, Paulo e Clara. Já aqui temos Dona Ivone Lara, Bete Carvalho, AGP, Donga, Candeia e Cartola. E na sequência a gente tem uma obra confeccionada pela artista Alessandra Reis, que fez parte do desfile de 2018 da Acadêmicos do Cubango e dá continuidade, na verdade, a essas obras com temáticas voltadas para a questão marítima e ligadas também à diáspora africana, né? A Alessandra Reis, por exemplo, é uma artista que possui uma trajetória bastante interessante e rica para a gente pensar os processos de feitura da estética carnavalesca na cidade do Rio de Janeiro. Ela trabalha com ateliês de carnaval há mais de 10 anos e confecciona fantasias para inúmeras escolas de samba. Uma característica dessa exposição foi justamente essa. Eu e Gabriel convidamos artistas que estão ocupando espaços do cenário da arte contemporânea, caso do André Vargas, caso do Guilherme Kid, para pensar obras para a exposição, ou mesmo Antônio Gonzaga, e também artistas que possuem um trabalho dentro desses espaços de produção estética carnavalesca, que é o caso da Alessandra Reis. Então é muito interessante a gente perceber esses fluxos também no que diz respeito à produção estética de inúmeros artistas que estão expondo aqui dentro do museu. O caso do Antônio Gonzaga é uma hibridez completa, porque é um artista que possui uma produção que corriqueiramente nós chamamos de autoral própria e também uma produção para escolas de samba. E é legal perceber a integração entre esses artistas num mesmo espaço de exposição, como a gente tem a Alessandra Reis, a gente tem o Mulambo, que é um artista contemporâneo que dialoga com a estética carnavalesca, com a produção carnavalesca e também está pensando outras questões, e o Bispo do Rosário. Aqui nesse espaço a obra O Grande Veleiro, de Bispo do Rosário, né, 2 fotografias com reprodução da obra que também falam dessa mesma temática, e como o Léo falou, é interessante perceber como esses 3 artistas se integram nas suas obras, mas de momentos, de espaços completamente diferentes de criação. Encaminhando esse espaço de transição entre as 2 grandes salas da exposição, a gente tem obras da Júlia Tavares, né, que é outras obras da artista que a gente viu lá dentro da primeira sala, e essas 2 fazem uma integração completa, né? Elas têm uma temática marítima e se chamam As Baianas ou Pará, né, que também lida com as baianas das escolas de samba. E na sequência, 2 obras de desenhos
para carnaval, né? Um é o desenho do Milton Cunha para o carnaval de 2003, na Unidos da Tijuca, e outro é um desenho meu e do Leonardo para o carnaval da Cubango, no carnaval de 2018. Duas alegorias que também expressam essa temática marítima no carnaval. Chegamos, enfim, à maior das salas de exposição da Semba Samba Copos e Atravessamentos, que trata das múltiplas variações do samba em território brasileiro, dos múltiplos Brasis que formam o nosso país. É a ideia do Simas e do Ney Lopes de pensar o samba como um grande complexo cultural do Brasil. E dando início ao pensamento desse complexo cultural, a ideia de roda. A ideia de roda de samba que nos leva ao Recôncavo Baiano, ao Vale do Paraíba, caminhando para aquela região, até hoje, uma grande encruzilhada cultural, nomeada por Heitor dos Prazeres como Pequena África. Uma grande encruzilhada urbana na cidade do Rio de Janeiro, nos arredores do atual Morro da Providência, antigo Morro da Favela, ali nos bairros do Santo Cristo, Saúde, Gamboa, onde Ciata, grande matriarca do samba, tinha a sua lendária casa, onde hoje a cidade do samba produz a visualidade do dito maior espetáculo da Terra. E nesse espaço a gente tem obras de Tia Lúcia, de Alexandre Lousada, fotografias de Ademir Júnior e também a gente tem um desenho do carnavalesco Fábio Borges. Essa exposição não poderia deixar de enfatizar a figura tão importante da baiana. As mães, as tias baianas, que expressam o matriarcado ancestral, a perpetuação da cultura do samba, a valorização da ancestralidade sambista e essa passagem de valores, de saberes, de ritos, de geração em geração. Figuras tão importantes para a gente pensar as escolas de samba, afinal são um fundamento, uma obrigatoriedade desde a década de 1930 e uma permanência, não apenas na cultura carnavalesca, nas culturas carnavalescas do Rio de Janeiro, mas nesse imaginário cultural brasileiro em sentido amplo, sem falar nas conexões com as religiões, né, afro-brasileiras, todo o panteão afro-ameríndio. Então há várias obras nesse momento da exposição que enfatizam a figura da baiana, obras que nos convidam a pensar a indumentária, as joias de axé, os fundamentos, a importância, né, dessas alas de baianas para os desfiles das escolas de samba e obras de variadas naturezas, né, Gabriel? Obras que também expressam a importância do espaço geográfico para o desenvolvimento do samba, né? Então a gente tem obras de Osmar Bodê, da série Alas de Baianas, a gente tem obras de Heitor dos Prazeres, duas reproduções que falam justamente dessa integração das baianas com o espaço da Pequena África. A gente tem fotografias também de Ademir Júnior, dos protótipos da Grande Rio para o Carnaval de 2020 das baianas, e a gente tem desenhos de baianas aí já direto para o Carnaval, de duas carnavalescas, a Rosa Magalhães e a Anique Salmon, e também desenhos de baianas do Rafael Gonçalves. Dois artistas que também integram essa visualidade e essa narrativa da exposição são Nelson Sargento e Vanderlei Caramba, que fazem essa leitura justamente das escolas de samba e dos desfiles na cidade do Rio de Janeiro, né? Então aqui a gente tem uma representação da Lapa, de Vanderlei Caramba, né? Um espaço de extrema importância para o desenvolvimento do samba carioca. O convite feito pelos figurinos de baianas da Rosa Magalhães, da Anique Salmon, e as pinturas dos sambistas pintores, Nelson Sargento, Vanderlei Caramba, conduzem o visitante a um mergulho no universo específico das escolas de samba. Nós que trabalhamos com escolas de samba, às vezes até fazemos uma generalização, precisamos o tempo todo tomar cuidado, a gente trata carnaval como escola de samba ou vice-versa. Então, na verdade, a gente vai propor um mergulho mais específico dentro do samba de enredo, dentro da cultura sambista, a partir das relações com as agremiações sambistas da cidade do Rio de Janeiro, centenárias agremiações que já se organizavam, já existiam, já propunham debates na cidade e ocupações na cidade antes mesmo do primeiro concurso
assim se convencionou chamar, concurso oficial de 1932. A obra que abre esse trecho longo dedicado ao samba no complexo cultural das escolas de samba é a obra Deixa Falar, do André Vargas, que nos leva a este passado tão presente, aos fundamentos dessa agremiação que passou por uma série de transformações. E dando continuidade, a gente tem um rascunho de Lícia Lacerda para o Carnaval de 1982 do Império Serrano, e a gente abre essa parte da exposição depois da obra de André Vargas com esse rascunho para mostrar a origem do traço, o início de como se desenvolve o Carnaval de uma escola de samba. Uma ideia, um lápis, um papel em branco e um figurino nascendo um bumbum baticumbum pro grundum, um enredo metalinguístico que falava da própria história, das origens das escolas de samba. Enredo originalmente proposto pelo Fernando Pamplona, que Rosa Magalhães e Lícia Lacerda, duas artistas importantíssimas para a gente pensar o papel da Escola de Belas Artes nessa dança toda, levaram para o Império Serrano em 1982. E também o figurino das Baianas, da Mangueira, de 2016, o campeonato conquistado pela Verde Rosa, na Marquês de Sapucaí, cantando Maria Bethânia, sob a pena do carnavalesco Leandro Vieira. A seguir a gente tem uma obra de João Vitor Araújo, carnavalesco no Rio de Janeiro, de diversas escolas, que fala dessa ideia de surgimento das escolas de samba, e ele fez um desenho de Nossa Senhora das escolas de samba, e em todos os barracos da favela que ele criou tem letras de sambas enredos antigos e que fazem relação justamente com a ancestralidade do samba. E o que é interessante nessa obra é que o artista eleva a baiana acima do morro, como se o morro fosse um altar, um suporte para essa figura celestial, essa figura divina, a baiana enquanto Nossa Senhora, enquanto intercessora. Dando seguimento, 3 obras do Mulambo, artista contemporâneo, num diálogo específico dele com as escolas de samba, a série Grês, que revisita diversos pontos do que é uma escola de samba: casal de mestre, porta-bandeira, porta-estandarte, alegoria, fantasias, comissão de frente, bateria, e algumas outras ilustrações que nos ajudam a pensar o matriarcado ancestral e a indumentária das baianas. Este é um pequeno trecho da sala temática que trata das relações do samba, mais especificamente do samba de enredo, com a indústria fonográfica. É um momento que enfatiza a projeção que o samba de enredo adquire no Brasil, principalmente ali na segunda metade do século XX. E traz também a série Fundamentos, do artista Mulambo, que tem fotografias reinterpretadas de sambistas importantes da nossa história, com o mapa do Brasil em sua face. Neste momento da exposição são enfatizados compositores, cantores, artistas, intérpretes, como Candeia, Clara Nunes, Clementina de Jesus, Jorge Benjó, Luiz Carlos da Vila, Martinho da Vila, Roberto Ribeiro, Wilson Moreira, Ney Lopes, Dona Ivone Lara, Cartola e Dona Zica, toda essa cultura do samba ao redor da produção, da perpetuação, tanto do samba enredo quanto o samba de roda, Falando em samba de roda, aqui a obra Samba de Roda, do Guilherme Kidd, confeccionada especialmente para a Semba Samba, que sintetiza tudo isso que acabamos de falar, todo esse imaginário ao redor da roda, da circularidade, da mesa, da cerveja, da cultura do samba que brota em cada rua da cidade do Rio de Janeiro. E faz justamente essa ligação entre esses dois espaços numa mesma sala, o espaço da cultura da indústria fonográfica do samba, com o samba de roda, o samba de enredo e a transferência para as escolas de samba. É um momento que a gente vai falar um pouco dos enredos que falam da ancestralidade, falam dos fundamentos afro-brasileiros nos desfiles das escolas de samba. Uma primeira obra que a gente colocou na exposição foi a obra de Nicolas Gonçalves, o Carnaval de Maquete, que acontece
virtualmente, né? Os artistas criam as maquetes de acordo com os seus enredos e acontece um desfile virtual dessas pequenas escolas de samba. Trata-se de um pedacinho, de um pequeno fragmento do desfile da Unidos do Tijucano, que é essa escola de samba de maquete, agora escola de samba virtual, que se apresenta com desenhos também. Aqui o desfile de 2017, assinado pelo Nicolas, com o enredo Omi. E a gente percebe a materialização de todo um imaginário muito presente em outros momentos da exposição. O imaginário, né, das travessias afro-atlânticas, a presença da ancestralidade das baianas, os fundamentos das baterias, né, a batida de cada escola, o coração de cada escola de samba, nos ajudam a pensar esse complexo tão inesgotável de conhecimento que é uma agremiação sambista. Um carnavalesco que também pensou essa relação samba e escola de samba foi Fernando Pinto, e aqui a gente tem reprodução de 4 desenhos originais do artista que falam do carnaval de 1972, o carnaval que homenageava Carmen Miranda. Carmen Miranda, que é essa personagem dúbia, ambígua, que ajudou a dar projeção a inúmeros intérpretes e compositores de samba, ao mesmo tempo em que foi acusada de americanizar o samba, de contribuir para uma certa desvirtuação do que seria o samba original, fazendo ali um híbrido cultural que não era samba nem rumba, uma discussão muito rica para a gente compreender especialmente os anos 30. E quando Fernando Pinto revisita esse imaginário no Carnaval do Império, ele está propondo uma reflexão sobre isso, sobre a indústria fonográfica do samba, sobre a espetacularização dos desfiles das escolas de samba, sobre esse corpo múltiplo, né, com tantas facetas de Carmen Miranda. Dando continuidade, a gente tem 2 figurinos que desfilaram na Marquês de Sapucaí. O primeiro do artista Rafael Bicuir, um figurino que passou pelo Abre-Alas da Grande Rio no Carnaval de 2020, todo confeccionado em fios de lã e que se integra perfeitamente com a obra que a gente viu anteriormente, a obra de Ana Bora, que também estava presente no Abre-Alas da Grande Rio e que aqui participou do nosso espaço de transição do Corredor Travessias. É um figurino bastante experimental, todo confeccionado, tramado em fios, como o Gabriel disse, que tem como título Poeira do Redemoinho, num diálogo com Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, e a energia exusíaca, da visão exusíaca de mundo, que é este conceito desdobrado pelo Luiz Antônio Simas. O outro figurino aqui exposto é de Samir Cunha, Samuel Abrantes, professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um nobre africano para o desfile de 2020 da Acadêmicos da Rocinha. Para a gente pensar os enredos, os chamados enredos afro no Carnaval Carioca, o que pode inclusive soar como uma redundância, é algo a ser debatido, que nós debatemos muito com o Vinícius Natal, antropólogo, também consultor da Semba Samba. A gente enfatiza o legado com um olhar crítico, submetido a um olhar crítico, né, da chamada Revolução Salgueirense, movimento de intensas proposições, reconfigurações narrativas e estéticas, ocorrido no Acadêmicos do Salgueiro, né, Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, Escola do Morro do Salgueiro, do bairro da Tijuca, por um time de artistas, entre eles Fernando Pamplona, Lindo Rodrigues, Marie Luiz Neri, Tisseu Neri, Newton de Sá, num primeiro momento. Depois essa comissão foi passando por várias mudanças, e ali chegaram Maria Augusta Rodrigues, Rosa Magalhães, Lícia Lacerda, Joãozinho 30, e deixou inúmeros herdeiros. Hoje, o legado, né, dos 60 anos da Revolução Salgueirense é revisado criticamente, é repensado a partir do olhar do hoje, do olhar do agora, e neste pequeno trecho da nossa exposição, a gente propõe alguns diálogos com essa memória. Diálogos feitos por artistas como o carnavalesco Jorge Silveira, por Antônio Vieira, fotografias também de Ademir Júnior, desenhos de Rafael Gonçalves e fotografias de carnaval voltados para a temática afro-brasileira, né? Fotografias que focam o corpo, né? Já que a nossa exposição fala de corpos e atravessamentos. São fotografias do artista Wigder Frota, um folião, um apaixonado pelo carnaval, que tem um olhar muito carinhoso
ao fotografar esses corpos dançando hoje na Marquês de Sapucaí. Além das fotografias de Wigner Frota, a gente tem fotografias cedidas pelo carnavalesco Milton Cunha, presentes em seu livro, e também a gente tem uma parede dedicada ao desfile Kizomba e a todo o manifesto que o desfile Kizomba levou para a avenida, né? Além da importância do artista Martinho da Vila e também de Candeia, com a fundação da Escola de Samba Quilombo. Este final, que também é começo, eterno retorno dessa exposição, é um estilhaçamento. É uma série de provocações, de olhares diversos, aparentemente divergentes, mas que no nosso entendimento conversam, se complementam, o dissenso, o aspecto lacunar. Isso é muito importante para essas reflexões finais, reflexões críticas sobre os rumos dos desfiles das escolas de samba, do samba em suas múltiplas manifestações. Então é um olhar muito ancorado no hoje. Toda a exposição mas nesse final adquire potência máxima, criticidade máxima. São olhares diversos de inúmeros artistas em fotografias, em pinturas, em desenhos, em instalações, que se propõem a pensar as disputas espaciais, no mais das vezes violentas, que ocorrem na cidade do Rio de Janeiro, as encruzilhadas culturais tantas em que as agremiações sambistas se veem, o que adquire ainda mais dramaticidade no contexto atual, a pandemia da Covid-19, o cancelamento do Carnaval de 2021 e essa angústia coletiva, né, para onde iremos. E faz justamente a gente pensar esses atravessamentos, né? O que significam esses atravessamentos hoje na cidade do Rio de Janeiro em relação com o samba e com as escolas de samba, né? Por isso o Léo falou dessa miscelânea, dessa mistura de artistas, né? Como a gente tem o Osmar Ibodê, a Cibele Arcanjo, fotografias da Thalita Teixeira, obra de Antônio Vieira, do André Vargas, pessoas que também já tinham participado, de certa forma, de espaços anteriores da exposição e que retornam agora no final para essa grande saída de Barracão. O título Saída de Barracão já guarda essa ambiguidade, né? Já é bastante propositiva nesse sentido, porque é tanto a saída das alegorias, né? O ganhar a rua, o ato ritual, né? que dá início a um cortejo, mas também as saídas de santo, né? Os barracões de santo, os barracões do samba. Então aqui é uma grande encruzilhada de questionamentos, de interrogações para as quais não temos respostas definidas, né? O tempo dirá, nessa encruzilhada onde podem dançar o neopentecostalismo, o avanço das milícias, as disputas territoriais, os enredos, né, a dita nova geração de narradores do carnaval, quais enredos estes artistas estão propondo, as incongruências deste momento, né, as disparidades entre carnavalescos, homens, mulheres, negros. Enfim, tudo isso de alguma forma é contemplado nesse momento final da exposição, que é uma grande interrogação. E compostas por uma instalação de Ana Bora, que são as pernas que sambam, né? Já que são os corpos que sambam, o que fazem o mover dos nossos corpos são as pernas, e por isso a gente fecha com uma instalação de Ana Bora e fotografias de Lucas Bartolo, que fotografou o barracão da Grande Rio, justamente também, além da saída do barracão, né, ele fotografou também esses espaços vazios, esses entrelugares de dentro de um barracão. Enfim, a grande interrogação, que pode ser sintetizada na obra-chave da cidade, do André Vargas. Prenhe de significados, prenhe de disputas, para que pensemos, né, nos rumos do Carnaval das Escolas de Samba, nos rumos da cultura sambista, na perpetuação da memória, né, e busquemos um modelo festivo mais democrático, mais diverso, com mais equidade, que são questões urgentes, prementes, que não podem mais ser deixadas de lado, não mais podem ser negligenciadas. E a nossa função tão delicada enquanto artistas mediadores, carnavalescos, que também são pesquisadores e que tiveram essa missão
de materializar as ideias de nomes tão importantes para a gente pensar a cultura brasileira, a cultura carioca, como Luiz Antônio Simas e Ney Lopes, com todo o time de idealizadores por trás. Não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa muito delicada, que exigiu extrema responsabilidade para com esses pilares: diversidade, equidade. E este final é um pouco isso, é um grande questionamento, né, que a gente propõe, que a gente devolve, para que o visitante saia daqui com mais dúvidas do que certezas. Agradecer nesse momento ao Museu do Samba pela oportunidade de ter desenvolvido essa exposição. Espero que vocês tenham gostado da nossa visita virtual e espero que a gente possa se ver o mais rápido possível.